o verso 21. Se prepare para mergulhar numa mensagem que irá impactar e mudar a sua vida. Eu quero trazer uma mensagem sobre as lições espirituais da mulher cananeia. No capítulo 15, o verso 21 do Evangelho de Mateus. Vamos fazer a leitura neste momento. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas da casa de Israel. E então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus eterno, Santíssima Trindade, está melhor aqui. Grande Deus soberano, pedimos a tua graça, a tua misericórdia neste momento, para que o Senhor venha iluminar, para que o Senhor, ó Pai, venha fazer que esta palavra, ó Pai, venha se nos descer até o coração. Senhor Deus soberano, Senhor, ó Pai, que esta palavra, ó Pai, venha como uma espada, ó Pai. Senhor Jesus, penetre na alma e venha, Senhor Jesus, fazer efeito para que possamos ser pessoas melhores em Tua presença. Senhor, afirme os nossos ouvidos com o santo diapasão, para que possamos entender e compreender. Senhor, nessa noite, ó Pai, use a Tua palavra para exortar, edificar e consolar a Tua igreja. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. O texto sagrado ao qual nós lemos, ele vem trazer lições extraídas da mulher cananeia, da mulher cirofenícia. A lição da determinação, a lição da perseverança, da humildade e da fé. São pontos fundamentais na vida de quem deseja alcançar o objetivo do seu milagre. Mas o que mais nos chama a atenção é que Jesus ele estava cumprindo o seu ministério. Jesus ele estava vindo de Jerusalém. Ele havia sido interrogado pelos escribas e fariseus. E ele estava muito incomodado porque eles estavam observando os discípulos de Jesus. E eles observaram e questionaram para Jesus porque eles observaram que os discípulos não guardavam a tradição como os judeus guardavam. Então eles perguntaram
né, para Deus, porque transgride este mandamento de Deus pela vossa tradição. Mas só que Jesus, ele, dono de toda a sabedoria, ele vai falar algo direcionado para esse escriba e fariseu. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Interessante que Jesus ele vai abordar um tema aqui, que eles estavam preocupados na tradição, eles estavam preocupados em olhar as pessoas exteriormente. Aí Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Jesus ele vai mostrar aqui a verdadeira fonte da contaminação, o pecado que condena a alma. Porque o pecado ele vem do pensamento. Por isso em Provérbios 4, 23 vai dizer o sábio escritor de Provérbio: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então Jesus já tinha passado por este questionamento. E Jesus, partindo dali, foi para as terras de Tiro e de Sidom. Jesus ele foi para um lugar aonde o povo era rejeitado, aonde o povo, pelos judeus, era rejeitado. E o texto vai dizer: e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher ela clamou, ela esperneou. E o que é interessante, que nos chama a atenção, que o texto vai dizer que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Mas nem por isso ela desistiu de clamar, nem por isso ela desistiu de estar aos pés de Jesus. E se nós olharmos para a situação desta mulher, ela não fazia parte do povo que teria que ser abençoado por Jesus. Não fazia parte. Mas ela estava ali aproveitando uma oportunidade. E aqui nós vemos a primeira lição que ela vem nos ensinar, que é a determinação, porque ela não desistiu. Mesmo Jesus não lhe dando palavra alguma, ela não desistiu. A mulher cananeia e a sua determinação. Interessante, porque pessoas determinadas vencem, sabem aproveitar bem as oportunidades. Numa rara vez que os evangelhos registram Jesus visitando o território fora da Terra Santa, a mulher cananeia soube aproveitar a visita de Jesus. E nós vemos aqui que no evangelho nós vamos ter poucas passagens que Jesus ele saiu, né, da Terra Santa, saiu do seu território ali, e nós vemos que esta mulher aproveitou a oportunidade. E voltando no início do capítulo, que eu havia comentado, que tem uma ligação direta com isso que eu estou falando, que aqueles homens que estavam perto de Jesus, em vez de ele aproveitarem para adorar, eles vieram questionar. Aí eu pergunto para você, quando você está na presença de Jesus, você vem para questionar ou você vem para adorar? Eles estavam dentro do templo, não aproveitaram a oportunidade. Agora Jesus sai da Terra Santa, do seu território, e uma mulher aproveita a oportunidade e se lança aos pés de Jesus e começa a... Aleluia, Jesus. Olha a determinação desta mulher. A segunda lição é a perseverança. Perseverança.
O que podemos aprender com esta mulher é a sua perseverança. A perseverança é a grande virtude de vencedores. Mesmo Jesus afirmando que a prioridade da sua missão naquele momento eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, ainda assim, aquela mulher insistiu dizendo: Senhor, socorre-me. Olha o que Jesus fala para ela: eu não vim senão as ovelhas perdidas da minha casa. Ela podia ter virado as costas e ido embora, porque ela já tinha clamado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Ainda os discípulos vão dizer: despede a que vem gritando. Mas só que ela perseverou. E ela chegou no terceiro degrau. Porque são degraus que nós precisamos pisar para poder subir. Numa escada você não tem como pular degraus. E essa lição espiritual vai mostrar 4 degraus dessa lição que esta mulher nos ensina. A terceira lição que podemos aprender é a sua humildade. As pessoas que estão dispostas a se humilhar na presença do Senhor estarão dando um grande passo para obter a vitória. Mesmo Jesus insistindo que a sua missão naquele momento era alimentar os filhos e não os cachorrinhos, que significa os povos cananeus e os povos pagãos. A mulher cananeia se humilhou dizendo: Senhor, porém os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Olha aqui que ela ainda teve humildade de escutar isso, porque aquilo era muito comum entre os judeus, eles usavam esse sinônimo, que os povos pagãos, os povos cananeus, que não faziam parte da herança, os judeus falavam isso comumente, tratavam como um cachorrinho. Isso era uma linguagem comum da época, e Jesus usou essa linguagem. Jesus disse: porque todo o que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Será que nós temos entendido o que é se humilhar na presença de Deus? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 10. Esta mulher, ela se lançou aos pés do Senhor. Ela aproveitou a oportunidade. Entenda que quando nós aproveitamos a oportunidade de adorar o Senhor Jesus, em primeiro lugar, Ele entra com providência nas demais coisas. Foi o que esta mulher fez. O povo lá atrás, os escribas e fariseus, eles estavam dentro do templo com Jesus e não aproveitaram a oportunidade. Mas agora nós vemos que esta mulher, numa rara oportunidade que Jesus ele passa por aquele lugar, ela entende que se ela se lançasse, entregasse ali tudo que ela tinha, ela se colocasse aos pés do Senhor, Jesus poderia fazer alguma coisa por ela. Porque a mensagem de Jesus já tinha corrido toda aquela região. Por isso que Jesus ele ficou conhecido como um homem da Galileia. A fama de Jesus correu toda aquela região. Atravessou o outro lado. A fama de Jesus. Jesus não tinha Facebook. Jesus não tinha WhatsApp nem Instagram. Mas é porque aquilo que Jesus fazia era divulgado pelos prodígios e maravilhas que ele estava operando em seu ministério. Mas isso também trouxe por isso que o Senhor Jesus ele vai pregar o sermão da montanha. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Sabemos que tem aqueles que também são perseguidos porque fazem coisas erradas. Mas quando Jesus começou a fazer
esses prodígios e milagres, os doutores da lei começaram a perseguir Jesus e começaram a observar tudo que ele fazia, tudo que ele deixava de fazer, aonde ele passava, como ele fazia, se ele fazia conforme a tradição ou não, se ele seguia o protocolo ou não. E muitas das vezes as pessoas também estão nos observando, apontando o dedo, tentando nos julgar. Mas eu tenho algo para dizer para a sua vida. Jesus, ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe, ainda que as pessoas estão te julgando pelo que eles veem por fora, Deus, ele te julga pelo que ele te vê por dentro. Aleluia. Dentro do seu coração. Sonda os corações. Não passou por este lugar por acaso, porque ele sabia que havia alguém ali que precisava de uma mensagem, precisava de um toque de Jesus. Interessante que Jesus, com o encontro desta mulher, ele nos dá muitos ensinamentos. Jesus, ele passou por aquele lugar e nem abriu a boca. Mas ele foi reconhecido, aquela mulher reconheceu Jesus. Porque o jeito de Jesus era diferente. Assim como nós somos cristãos na presença de Deus, nós somos diferentes. A nossa maneira de andar, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar. E Jesus chamava a atenção pela sua maneira que ele tratava as coisas. E o que mais incomodava aqueles homens é que Jesus, ele estava no meio daquelas pessoas que eles mais desprezavam. Porque Jesus, ele veio salvar e buscar aqueles que se havia perdido. Enquanto os homens tinham muito protocolo, enquanto eles colocavam muitos dogmas e doutrina, Jesus, ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. E esta tal maneira, o Senhor Jesus, que é o Deus Pai, porque Jesus, que eu e o Pai somos um. Ele veio aqui ensinar aos seres humanos como ser humano. Ele veio ensinar o verdadeiro amor. Jesus veio ensinar as pessoas a terem compaixão e as pessoas a terem fé na palavra de Deus. E nós vemos que esta mulher, a última lição que ela nos ensina foi a sua fé. A primeira lição é a sua determinação. A segunda lição, a perseverança. A terceira lição, a sua humildade. E por último foi a fé. E esta mulher cananeia nos ensina. O próprio Senhor Jesus falou que grande é a sua fé. E saiba de uma coisa, que as pessoas vencedoras, elas precisam acreditar até o fim. Ainda que para muitos não haja esperança, mas quem tem a fé, uma fé firmada em Cristo, acredita até o fim. Olha que interessante, mesmo Jesus colocando umas objeções para testar a sua fé, aquela mulher continuou acreditando nas misericórdias do Senhor. Será que você tem acreditado da mesma maneira? Ela continuou acreditando e por fim, Jesus se rendeu à grande fé demonstrada por esta mulher cirofenícia e ordenou a sua vitória. Olha que interessante, que foi Jesus que deu ordem, mas nós vemos aqui que teve um teste. E da mesma maneira, Jesus ele tem colocado um teste na minha e na sua mão. E da mesma coisa, do mesmo jeito que é na escola. Se você não for bem na lição, você não consegue passar na prova.
Mas se você aprender a lição, você vai passar. E você vai poder glorificar do outro lado. Você vai poder cantar o hino da vitória do outro lado. Esta mulher, ela teve determinação. Ela teve perseverança. Ela teve humildade. E fé firmada em Cristo. Para que Jesus pudesse dar a ordem da vitória. Nessa noite, você tendo esta determinação, você tendo perseverança, você tendo humildade e tendo essa fé firme e inabalável no Senhor, quem vai ordenar a sua vitória não sou eu. Quem está te ordenando a vitória é a palavra de Deus. Quem está dando a ordem da vitória agora vem direto do trono da graça de Deus. É Ele que dá a ordem. Olha o que Jesus fala para esta mulher: grande é a tua fé. Que grande lição. Que lição espiritual que nós aprendemos. Isso nos faz lembrar também daquela vez que Jesus, ele disse: se nós tivermos, olhando para os homens que estavam ali, os discípulos também, Jesus ele disse: se tivermos fé como um grão de mostarda. Se você nesta noite, neste momento que está ouvindo a palavra do Senhor, se você colocar isso que Jesus ensinou em prática, é isso que vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra ela produz a mudança, e a mudança ela vai gerar na nossa vida a obediência, e a obediência vai gerar milagre em nossas vidas. Aleluia. Se nós colocarmos esses ensinamentos de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, você sabe por que muitas das vezes tem pessoas que se decepcionam? Às vezes nós nos encontramos com algumas pessoas que estão afastadas da igreja, desviadas da igreja. Eles vão ter N motivo para se justificar. Sabe por quê? Muitas pessoas vão ter N motivo. Porque eles estão olhando para o homem. Mas o escritor Hebreus ele vai dizer, olhando para Jesus, o autor e da nossa fé, porque é Ele que te garante a vitória, é Ele que nos dá a esperança, foi Ele que conquistou naquela cruz do Calvário esse direito para que eu e você tomássemos posse das nossas vitórias, da nossa bênção. Aleluia. Olhe para Jesus, é Ele que faz a diferença na minha e na sua vida. Olhe para Jesus. Não fique olhando para os noticiários de rede de TV, não fique olhando para os noticiários que está falando na rádio. Olhe para que a palavra de Deus já está apontando. Há uma esperança para o povo de Deus, eleito, escolhido e separado. Há uma esperança que Jesus ele nos deu. Há uma esperança para a igreja de Cristo que está nesta terra. E saiba de uma coisa: tudo ainda não desmoronou, porque coisa pior vem por aí. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Mas enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, o mundo ele está de pé. Porque a igreja de Cristo é o sal e a luz desta terra. Mas quando a igreja de Cristo for tirada, aí o mundo desmorona. Ainda há uma esperança, porque a igreja de Cristo está aqui. Mas está sendo tudo preparado para que a igreja de Cristo cumpra aquilo que o Senhor Jesus falou em João 14: não turbe o vosso coração, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós vemos que há muitas pessoas que perderam a esperança, porque ficaram decepcionadas, porque colocaram a confiança em algumas pessoas que se diziam amigos, colocaram a confiança em pessoas que diziam que estavam juntos, que jogavam do mesmo time, que estavam do mesmo lado. E essa pessoa decepcionou. Aí o mundo desmorona.
a angústia vem, mas só que nós vemos que a palavra de Deus, ela nos manda olhar para Jesus, que é o nosso exemplo. Foi Jesus que nos deu o exemplo, para que, como Ele fez, façamos nós também. Para de olhar para as pessoas. Às vezes nós estamos procurando perfeição naquele que não pode nos dar o exemplo. Mas se você olhar para Jesus, você não vai desviar e não vai errar o caminho. Se você olhar para Jesus, você não vai perder a esperança. Se você olhar para aquilo que Jesus ensinou e para aquilo que Jesus deixou, você vai continuar indo em frente, olhando para o alto. Aleluia. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu estarei orando e depois logo em seguida a nossa irmã estará um lindo louvor com a igreja. Quero que todos os irmãos que estão nos acompanhando possam estar junto, orando agora. Esta palavra que venha seu coração, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que esta palavra venha te trazer força, venha te dar ânimo, venha te abençoar. Que a graça de Deus venha a ser derramada sobre a tua vida, Deus. Continua, ó Pai, dando graça, derramando as tuas misericórdias sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida do teu povo. Senhor Deus, nos ensina, ó Pai, como esta mulher, ó Pai, ensinou com esta grande lição de fé. Que possamos, ó Senhor Jesus, ter a mesma determinação, ter a mesma perseverança e ter fé, ó Pai, naquilo que o Senhor nos prometeu. Senhor Deus soberano, venha aumentar a nossa fé, ó Pai. Que a nossa fé venha a ser como um grão de mostarda, ó Pai. Quando o Senhor Jesus ele falou sobre ter a fé como um grão de mostarda, o Senhor estava nos ensinando que precisamos ter uma fé eficaz, não uma fé estagnada, parada, mas uma fé, ó Pai, que vai buscando mais e mais na presença do Senhor. Porque aquilo que Deus, Ele uniu, o homem não pode separar. Deus soberano, Deus de graça, Deus de favor. Assim, ó Pai, seja repousada as bênçãos sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas neste momento, em nome de Jesus. Pode louvar, irmão? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando lutas vierem me derrubar, firmar estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não estiver no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia.
agradecer aos irmãos que acompanharam essa live. Está aí passando o nome dos irmãos? A Sueli, Nossa irmã, nossa irmã Elane, nosso irmão Cláudio, toda a família. Sandrinha. Nossa irmã Sandrinha. Thaís Freire, Nossa irmã Thaís. Tem mais gente aí, nossa irmã Carol. Raíssa. Nossa irmã Raíssa. A Silvia. Nossa irmã Silvia. Tem mais gente aí, né? Irmã Elane. Tiziana Nossa, Moraes. Tiziane, a Buia, né? Mais alguém aí conosco aí? Irmã Elaine. Deus possa abençoar os nossos irmãos, minha esposa, né? Simone Dias. Fernando aí, Simone Dias, o Kleber Lucas, o João Miguel, minha família abençoada, que Deus tem nos abençoado. Quero agradecer a cada um dos irmãos. Na quarta-feira nós estaremos novamente. Já tem melhorado a situação em alguns casos, né, por causa dessa pandemia. Vamos estar readequando as coisas na igreja para que possamos, né, cultuar ao Senhor ali com mais segurança, cultuar ao Senhor ali. Na verdade, o culto na igreja ele é diferente da gente fazer um culto live, um culto em casa. O ambiente é diferente, sabemos disso, mas Deus ele opera aonde tiver um ou dois ou três reunidos. Se você nesta noite está junto comigo, eu tenho certeza que Deus também ele está presente, como diz a palavra do Senhor. Vamos estar agradecendo na bênção apostólica. Na próxima quarta-feira estaremos, né, com a live em nome de Jesus, aqueles irmãos que podem nos ajudar, podem estar nos acompanhando, mas agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repousa sobre cada um nesta noite, todos possam dizer: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? coisas, Naquele que me Maranata, fortalece. Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. terminado em nome de Jesus. Glória Amém? a Deus. Shalom, Adonai.